Olá, você está no canal da Igreja CI em Blumenau. Agora nós vamos ouvir uma palavra do Evangelho do nosso Senhor que pode transformar a sua vida. Antes de liberar o vídeo, eu quero te convidar a se inscrever nesse canal e também compartilhar para o máximo de pessoas o possível, para que elas também possam ser transformadas por essa mensagem. Então fique com o vídeo e Deus abençoe. Então vamos para a palavra. Você está preparado? Está com o coração aberto aí? Então abre o teu coração, nós vamos dividir aqui uma palavra que se chama O Pedro que há em mim. Meu Deus. De manhã quando eu falei isso, um monte de... já fez assim, meu Deus, vai revelar os meus pecados. Mas todos nós temos um Pedro dentro de nós gritando. Mas nós vamos entender todo esse perfil dele aqui e Deus vai nos abençoar, amém? Então vou ler aqui a ficha técnica aqui do Pedrão, para a gente entender quem era o Pedro. O Pedro, a sua família, o pai dele, Jonas, e era um profissional da pesca, e seu irmão André. E então quando você lê na Bíblia Jesus falando Simão, que é o primeiro nome de Pedro, né? Bar Jonas, quando se fala Bar antes de um nome, é que está falando que ele é filho daquela pessoa. Então você vai ver Jesus falando Simão Bar Jonas, que ele está querendo dizer assim, Simão, filho de Jonas. Só para entender um pouquinho a linguagem da Bíblia. E o seu irmão André, que também era pescador, eles eram profissionais da pesca e tinham, provavelmente eram empresários na época ali, né? A cidade natal dele de Betsaida, ele era o único discípulo casado dos escolhidos por Jesus. Então, outra curiosidade, talvez que a gente aprendeu quando criança, aquelas ilustrações onde os discípulos todos eram assim, com a barba mais branquinha, já carequinha, assim. Não, os discípulos eram jovens, provavelmente saindo da adolescência e indo para a juventude. Todos eram solteiros, casavam muito cedo na época, então o único casado era Pedro, então provavelmente ele era o mais velho da equipe, só para a gente ter uma noçãozinha de curiosidade aí. O temperamento do Pedrão aí, ele era muito explosivo, sabe aquela pessoa assim que, pá, já está a ponto de explodir a qualquer momento. O pavio, nem tem pavio mais, assim, acendeu a centelha já está estourando. Falava demais, assim, impulsivo e muito inconstante. Então, se você se identificou com algumas dessas, vai pedindo misericórdia que Deus vai trabalhar na sua vida. E a morte dele foi uma morte emblemática, na qual ele estava, depois da perseguição ali, se você ler Atos 7, mais ou menos, 6, 7, onde Estevão foi apedrejado e dali começou a perseguição da igreja primitiva. Então, dali para frente foi muita correria, os discípulos tendo que se esconder, Roma em cima, o poder religioso em cima também dos cristãos. Então, quando Pedro foi capturado e sentenciado à morte, era de costume pendurar os cristãos em cruz, para morrer ali de uma forma brutal. Então, quando Pedro foi para ser crucificado, ele pediu que ele não era digno de morrer igual ao seu mestre, então ele não aceitou ser crucificado como Jesus. Ele pediu que fosse crucificado de cabeça para baixo, porque ele não merecia morrer como o mestre dele. Então ele morreu de cabeça para baixo, crucificado, e assim terminou a sua jornada aqui na terra. Então eu anotei algumas características de Pedro, que possivelmente pode ser algumas características que nós temos. Então, enquanto eu for falando e lendo aqui, vou pedir para você ficar com o olho vivo aí. Saúde, minha querida. Vou ficar... Tem que aproveitar a cena, né, gente? É assim. Vou ficar aqui, vou ler bastante texto, então, para a gente... Aí eu gostaria que tu agradecesse assim, nossa, que legal, ele usa bastante a Bíblia para pregar. E eu uso mesmo. Graças a Deus, né? Ainda bem que eu uso a Bíblia para pregar. Então, assim, você vai ver sempre eu lendo muitos versículos. Porque eu preciso da Bíblia para pregar, gente. Não tem como outra fonte. Então, assim, a primeira característica de Pedro que eu percebi aqui é que ele era aquele que foi encontrado por Jesus. Ele estava pescando e, vamos ler lá Lucas 5 e 8. Ele estava pescando e Jesus chegou, encontrou ele, conversou com ele, e olha as primeiras frases que Pedro falou para Jesus. Lucas 5, 8 diz assim: quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afasta-te de mim, Senhor, porque eu sou um homem pecador. Quando Jesus nos encontra, Ele nos revela, em primeiro lugar, quem nós somos.
Tem muita gente que recebe muita revelação dos outros, mas não sabe quem é em si, quem é a pessoa. Mas quando Jesus nos encontra, igual Isaías, quando ele teve encontro com Deus, primeira frase que ele falou, eu vou morrer, pelo amor de Deus, eu sou um homem de lábios impuros. Qual foi a primeira atitude? Perceber os próprios erros. Quando Jesus chega em nossa vida, a luz chega no nosso coração, ela ilumina e revela o que há ali. Só que Jesus não chega para apontar e acusar, ele ilumina, ele revela e ele cura, e ele limpa, e ele trata. Então essa revelação foi para ele se conhecer, e nós precisamos andar dentro dessa característica de sempre estar olhando para nós. Quem nós somos? Quais são as minhas atitudes? Porque, quem sabe, eu posso viver alguns dias difíceis e talvez na minha empresa o ambiente é um pouco difícil, na minha família tem alguns problemas, só que se eu me achegar a Deus e viver diariamente com o Espírito Santo, buscando, orando, talvez os ambientes não mudam, mas eu vou ser mudado. Então a perspectiva de mudança não pode ser só externa, mas começa em mim. Então que a gente venha viver os dias observando quem nós somos. Então somos encontrados por Jesus, percebemos o que Ele faz com a gente. E a gente fica prostrado. Meu Deus, eu preciso de misericórdia. Meu Deus, eu preciso do seu amor, eu preciso de um Salvador. Olha quem eu sou terrível. E depois que nós somos revelados de quem nós somos, Deus também tem um cuidado muito lindo em revelar quem Ele é para a gente. Porque quando estamos nessa posição do amor a Deus e buscando, a gente percebe quem nós somos e fica aquela luta, mas ao mesmo tempo Deus também se mostra para nós. E olha só, Mateus 16, o diálogo entre Jesus e Pedro. Nesse momento aqui, para eu não ler tudo, nesse momento, era aquele momento em que Jesus chegou para os discípulos e perguntou: ei, rapaziada, vocês estão bem, tudo certinho? Então, o que o pessoal está falando de mim aí, vocês sabem? Sabe o que o pessoal do bairro aí, o que eles dizem que está acontecendo? Qual é a percepção deles sobre mim? Aí, tem um pessoal que diz que o senhor é um grande profeta, tem um pessoal que diz que o senhor é o próprio Elias, tal. Aí ele falou: legal. E vocês? O que vocês dizem que eu sou? Olha a pergunta de Jesus. E Pedro, prontamente, aquele que fala, o impulsivo, né? Geralmente você vê nos discursos entre os grupos, geralmente é a voz de Pedro, aquele que fala primeiro. O que fala muito também erra muito, né? Mas também se expõe, o que se arrisca muito, vive muitas experiências, né? O único impulsivo foi o único que andou sobre as águas, né? Então tem os erros, mas também tem umas experiências top. Então olha o que Simão Pedro falou. Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí respondeu Jesus: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não lhe foi revelado nem por carne nem por sangue, mas por meu Pai que está nos céus. Até aqui. Então, o que Jesus quis dizer? Jonas, Pedro, você tá top, hein? Parabéns, você. Só que isso não vem de você, isso não é teu. A tua carne não acessa essa dimensão. Porém, Deus se diminui a nós e nos revela quem Ele é. Então, se você disse isso, foi porque Deus te visitou e se apresentou para você. Olha que maravilhoso. Então, quando nós percebemos quem é Deus, é porque Deus teve uma misericórdia tão grande por nós, que Ele se diminuiu a nossa dimensão e se mostrou para mim, para você. Eu posso te perguntar tranquilamente, quantos milagres, quantas bênçãos, quantas coisas maravilhosas que vocês e eu já vivemos em Deus. E podemos dizer: eu vi Deus. E Deus se diminui. Porque Deus, gente, se Deus chegar a 1 quilômetro de nós, a gente se derrete, não sobra mais nada. Moisés quis ver Deus, e Deus falou assim: olha, não dá, vai dar ruim, eu vou te matar sem querer. Ai, matei Moisés, matei Moisés, volta no tempo, faz de novo, ele tem que fazer alguma coisa assim. Olha, eu vou passar ali, no buraquinho da pedra ali, tu vai ver um negócio ali, e é eu. E ele viu. Quando ele viu, o rosto dele brilhava tanto. Quando ele desceu para falar com o povo que ele viu, o povo não conseguia olhar no rosto de Moisés. Ele teve que ficar com um pano na frente do rosto muito tempo
porque ninguém conseguia olhar para Moisés. Então, para tu ter uma noção da dimensão da glória, da presença de Deus. E ele se diminuiu para mim e para você. Por isso que ele se fez carne, para andar entre nós. Por isso que ele se diminuiu a um ser humano, para que pudéssemos ter a experiência de andar com ele pessoalmente. Então esse é o amor de Deus por mim e por você, gente. Você acredita nisso, amém? E existe aqui, eu queria só abrir um parênteses aqui, que continuando o versículo, ele diz assim, ó: E eu lhe digo que você é Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades ou do inferno, depende da versão, não poderão vencê-la. Jesus trouxe um trocadilho de palavras aqui, que por muitos anos, até hoje, os cristãos trocaram a verdadeira intenção na expressão de Jesus. Porque se você olhar no grego, no original dessa fala de Jesus, Jesus falou para Pedro assim, ó: e eu digo que você é Petros. No grego, a palavra Petros significa fragmento de pedra, um pedacinho de uma pedra. Aí ele fala assim, eu vou falar trocando as palavras, ó: eu digo que tu és Petros. E sobre esta pedra, o pedra, quando ele falou no original, ele falou Petra. Concorda comigo que são duas palavras diferentes? Petrus e Petra. E Jesus falou, sobre essa Petra edificarei a minha igreja. Quando Jesus falou Petra, a palavra Petra, ela traz a intenção, o sentido de uma grande rocha, uma sólida, gigante. E quem? Aí se você pensar, quem é o fragmento de pedra e quem é a rocha grande? Quem é quem aí, na história? Você já sabe, né? E o que Jesus quis dizer? Que sobre essa rocha firme, por isso que Jesus falou, aquele que ouve as minhas palavras e as obedece, esse é como um homem que constrói sua casa sobre uma rocha, que os ventos vêm, as ondas, as tempestades, e a casa não se abala, porque ela está firmada numa rocha. Quem é essa rocha? É Jesus. E com essa frase, Jesus estava falando 4 verdades que eu anotei aqui. A primeira verdade, Jesus é o único fundamento da igreja, gente. Então a minha fé e a sua fé não pode jamais ser estabelecida em homens. Onde muitos cristãos perderam o sentido dessa frase, porque eles estabeleceram a igreja em alguém, pensando talvez que Jesus nessa frase estava estabelecendo a igreja na pessoa de Pedro. Porém, Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. Jesus é o único fundamento. Jesus é a única pessoa que mantém a igreja de pé. E é tão verdade isso. Na quarta-feira estamos na série de Atos. Quarta-feira agora é o capítulo 5. E no outro capítulo, quando Pedro fala lá com o pessoal, está pregando sobre Jesus, ele chama Jesus de rocha. Ele usa essa expressão. É tão legal isso que prova que ele considerou que ele não é essa rocha, a rocha é Jesus. E nós somos os pequenos fragmentos que estamos sendo colocados diante dessa rocha que é firme, é inabalável. Então essa é a primeira verdade. A segunda verdade, Jesus é o dono da igreja. A igreja tem dono, gente, que se chama Jesus. Por que é dele? Porque ele comprou com sangue. Então se você vê aqui, ó, no versículo ele fala, eu disse que é Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Ele declarou porque ele comprou com sangue. Então eu e você temos um dono, eu e você, nós não estamos edificados sobre uma estrutura humana que é falha. Então não estabeleça a sua fé, a sua vida com Deus em homens, em pessoas. Tudo bem, nós temos que ter as pessoas que são referência para nós temos que ter as influências, é lindo, nós temos que honrar os nossos líderes, nós temos que honrar os nossos pastores, porém a nossa fé é sobre quem me salvou na cruz, e não quem talvez está cuidando de mim hoje em dia na terra. As pessoas aparecem como Deus para cuidar de nós, as pessoas aparecem usadas por Deus para trazer um pouco do cuidado de Deus para nós, porém a minha fé precisa estar enraizada em Jesus. Você crê nisso, amém? Outra verdade, Jesus é quem edifica a igreja. Ele falou, eu edificaria a igreja.
Então uma igreja não precisa de métodos ou mecanismos de crescimento, porque sabe o que atrai pessoas para uma igreja? A presença de Deus. Se a igreja tem presença de Deus, as pessoas serão atraídas. Em Atos 2,47 diz que a cada dia Deus acrescentava mais fiéis à sua igreja, porque a presença plena de Deus estava na igreja. Então é indiscutível, não tem o que errar. É Deus que está, é um imã, Deus é mais forte. A Bíblia diz que Deus nos amou com amor eterno e com a sua misericórdia nos atraiu para perto dele. Então não se preocupe, você não vai ver nessa igreja aqui nenhum mecanismo, nenhuma coisa que para te, ei, vem para Jesus, ei, aqui tem desconto do dízimo, 8%, ei, não vai ter nada, não vai ter, aqui é Jesus. Estamos sendo cuidados, estamos sendo preparados para talvez se precisar morrer pela obra de Jesus. Essa é a nossa causa. Não vamos trocar e não vamos negociar o Evangelho de Cristo. Estamos aqui para sermos atraídos, cuidados, amados e enviados por Deus. Amém? Então, o único mecanismo de crescimento é eu e você falando do amor de Deus, gente. O único mecanismo para que as pessoas ouçam a palavra de Deus. Quando vocês evangelizarem, não é legal, tudo bem, ó, quer ir lá na minha igreja um dia? Vamos lá, até a nossa igreja tem um café legal, então assim, poxa, vamos lá no café, vamos tomar um café, pá, aí tu não fala de igreja, aí depois de repente a pessoa já está na igreja, ela nem percebeu e já está aqui. Mas assim, não tenha como obrigação você convidar uma pessoa para uma igreja, mas leve a pessoa para Jesus. Fale de Deus, fale de Jesus. Porque Jesus já tem um plano já para direcionar a pessoa, e talvez ela vai vir para a sua igreja, mas talvez não. Mas se você só falar da tua igreja, a pessoa não vai saber quem é Jesus. Estão entendendo? Então a pessoa mais importante que precisa ser erguida é a pessoa de Jesus. Nós não somos uma pirâmide financeira e nem sei lá, um Herbalife, um Rinodê, esse negócio precisa de gente. Vamos aumentar a equipe e vamos fazer uma estratégia para crescer a igreja. Não, a única estratégia é a seguinte: Jesus está voltando, nós estamos buscando, falando do amor de Deus para quem não conhece. Quem entra aqui vai ser cuidado, vai ser tratado e vai ser enviado em nome de Jesus. Amém? Quarta verdade, é Ele quem protege a igreja, porque Ele falou, as portas do inferno não prevalecerão. Então, apesar das fornalhas, apesar dos apedrejamentos, apesar das crucificações, Deus protege a sua igreja. Nesse exato momento, deve ter algum pastor, algum cristão sendo torturado, sequestrado, morto e espancado em algum dos países onde o cristianismo é proibido. Porém, a igreja do Senhor continua caminhando, porque é Ele que protege. Talvez a minha vida aqui na terra pode acabar. Se no Brasil, talvez por algum momento, for proibido, alguma coisa acontecer e nós tivermos que ser entregues de alguma forma, eu sei que eu posso terminar o meu tempo aqui, mas eu sei que Ele preparou um lugar para mim depois daqui. Por isso que Deus protege a minha e a sua vida. Então não tenha medo de ser quem você é no mundo. Não tenha medo de perder amigos, não tenha medo de perder o emprego por causa de Jesus, porque Jesus está cuidando, porque as portas do inferno não prevalecerão sobre a sua vida. Apesar do mundo cruel, apesar das dificuldades. Tem gente que talvez prega um evangelho Disney, né? O evangelho purpurinado, assim, o evangelho Hello Kitty, assim, fofo, né? Não dá, mano, não dá, não é desse jeito. Amém? Então assim, ó, segunda característica de Pedro, é aquele que gosta de dar opinião para Deus. Ô Jesus, fala comigo, Senhor. Abre lá Mateus 16, 21. Pedro era aquele cara encontrado por Jesus, apaixonado pelas coisas, ia para cima, tinha que fazer alguma coisa, ele era o primeiro, ele era o cara, mas também ele era um cara que, e no momento da vida dele, ele, talvez por experiência, talvez por tempo de igreja, talvez pelo cargo que ele exercia, vou dar uma opinião para você, Jesus, vem cá, olha aqui. Desde aquele momento, Jesus começou a explicar aos discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos, dos chefes, dos sacerdotes e dos mestres da lei.
e fosse morto e ressuscitasse no terceiro dia. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: nunca, Senhor, isso nunca acontecerá. Que cena mais interessante. Eu imagino Jesus falando com os discípulos: ó, pessoal, é o seguinte, vai chegar o dia, está próximo, em que eu vou ser entregue, eu vou morrer, o pessoal vai me pegar, e eu vou morrer, vou ressuscitar. Aí Jesus sai da roda, Pedro sai da roda. Oi, Jesus, tem uma palavrinha com você aqui. Olha que audácia. Olha que ousadia. Você querer dar uma opinião sobre os planos do Criador do Universo. Onde você e eu estávamos quando Ele, com a sua palavra, criou o universo e tudo que existe. Quando nós aqui, se der um pedaço de argila, nem um vaso, nem um tijolo a gente vai conseguir fazer. E Ele pegou o barro e fez eu e você com as suas mãos. Com todas as características fisiológicas, com toda a complexidade da máquina humana, e se te der um pedaço de barro, nem um vaso você vai conseguir fazer. E a gente quer dar opinião. Ó, Pedro, Jesus, só um minutinho. Uma palavrinha contigo. Senhor, desculpa, tá? Mas eu acho que o senhor está totalmente errado. Quantos de nós já fizemos isso com Deus? Às vezes num momento de dificuldade, às vezes num processo que estamos passando, porque é muito legal a gente olhar, olhar, meu, Jesus salvou a humanidade, vai salvar a humanidade, vai ressuscitar, nossa, que legal, mas vai sofrer, vai ser entregue, vai ser espancado, vai sangrar. O processo nós às vezes não estamos preparados para passar. E por causa dessa inconstância da nossa parte, dentro do processo que nós aqui estamos passando com Deus, de um processo de melhoramento do nosso caráter, de um processo de um melhoramento da nossa vida dentro de casa, no casamento, ou profissional, ou financeiro, por não termos a fé e talvez a paciência e a humildade de entender o processo, a gente pega e culpa a Deus. Deus, tu esqueceu de mim. Deus, está errado isso aí, eu não poderia estar passando por isso. Eu oferto na sua casa, eu sirvo, eu toco, eu não deveria estar sofrendo. O Senhor está errado. Exatamente o que Pedro falou. Exatamente, nós fazemos isso com Deus, gente. Um conselho que eu já falei isso aqui, eu gostaria de falar de novo e que você tentasse viver na sua vida. Eu parei de pedir para Deus me chamar. Deus, não me chama mais. Sabe por quê? Se o Senhor me chamar, eu sou teimoso, eu sou egoísta, eu vou fingir que não escutei, eu vou falar, Jesus está falando, vou tocar uma musiquinha mais alta, assim, sabe quando a mãe chama a gente para lavar uma louça, para arrumar um negócio, a gente bota a televisão mais alta, assim, fica bem sério, assim, prestando atenção, fingindo que não tem nada acontecendo. Deus me empurra para os seus planos. Não dá tempo para eu escolher. Deus, tudo que o Senhor quiser na minha vida, me empurra, me coloca assim com força, porque eu quero viver tudo que o Senhor tem para a minha vida. Mas se depender da minha escolha, é muito arriscado escolher tudo errado. As nossas escolhas a chance de dar errado é grande. Mas os planos de Deus sobre mim e você são muito mais altos. Tudo que Deus pensa sobre a sua vida, a minha vida, são planos de paz, de prosperidade, de cura, de muitas coisas lindas. Por isso que às vezes nós estamos patinando em algumas áreas da vida. Por quê? Porque estamos caminhando nas nossas escolhas. Aí a gente fica patinando. Mas se você e eu buscarmos em primeiro lugar o reinado de Deus na minha vida, Ele é o meu rei. Quem é o rei? É o cara que manda em tudo. Quem é o rei? É o cara que falou, tem que fazer. É tão bonita essa frase, busque primeiro o reino de Deus, o rei. Mas na hora do rei mandar, eu e você não consegue? Na hora do rei direcionar, eu e você a gente não deixa? E qual é a chave para isso? Confiar. Entregue o seu caminho no Senhor. Confie nele. E o mais Ele vai fazer. Amém? Outra característica de Pedro aqui. É aquele cara que tem um discurso bonito, sabe? Fala bem legal, até
parece que convence, mas não é aquilo tudo. Sabe assim que na hora do pega, ele vai amarelar. Vamos fazer tal coisa? Bora, tô dentro. Aí todo mundo vai, cadê ele? Não foi. Bora, vai ter um apedrejamento ali, para nós botar a cara a tapa ali. Bora, vamos lá, eu tô junto. Primeiro a não levar, se bobear, ele tá lá com a pedra na mão. Tá lá do outro lado. Para fingir, né, que não é ninguém assim, né? Vamos ler, para ver se eu estou falando verdade. Abre Mateus 26, 33. Isso aqui combina muito com a segunda característica, porque sabe quando estamos caminhando com Deus já há um tempo, já estamos assim experientes, já sabemos como é que vai rolar o culto. Eu sei que vai ter um vídeo, aí a gente levanta, aí o louvor faz, tal, aí o Frank quebra umas 3 baquetas aqui na bateria, aí o pessoal louva, tem uns pisca-pisca aqui tocando, aí depois vem os avisos, aí vem uma palavra, eu já sei tudo. Eu sou experiente, 10 anos de crente, cara, ninguém me engana. Aí a gente começa a ficar bobo, né? Aí a gente começa a dar opinião, querer mandar em Deus. Não, Deus, eu sei, eu tenho 10 anos de... Olha o meu cartão de membro aqui. Né? Aqui é minha função, Deus, eu sou líder de tal departamento, tenho 10 anos de experiência. Nós não somos ninguém, gente. Nós não somos ninguém. E a gente, por ter um tempo com Deus, a gente cria até um discurso bonito, né? Até um discurso legal. E o maior risco de ter um tempo, ter um histórico, é às vezes se achar melhor do que os outros ainda. E olha o que Pedro fez, olha que ousadia. Pedro respondeu: ainda que todos te abandonem, eu nunca te abandonarei. Olha o que Pedro falou. Jesus já falou assim: gente, eu vou morrer e tal, vou me entregar. Aí ele se levantou da mesa bravo: Jesus, conta comigo, ainda que esse bando de discípulos aqui vai te abandonar, mas eu estou contigo, conta comigo, Jesus. Talvez esses aí não vão ter coragem, são tudo menino novo, não casaram ainda, não tem experiência de nada, mas eu estou aqui, minha experiência, meu cabelo branco aqui, conta comigo, tem experiência. Olha o que Jesus falou para ele: eu asseguro que ainda essa noite, antes que o galo cante, 3 vezes você me negará. Gente, não dá para enganar Jesus. Jesus sabe exatamente quem eu e você somos. Por mais carinha de crente que a gente faz, por mais carinha de arrependido que a gente, Jesus, eu quero a bênção. Por mais teatrinho que nós fizermos, Ele sabe exatamente o que está acontecendo. Ele sonda as intenções do coração. Então qual é a chave para isso? Seja verdadeiro. Seja verdadeiro com Deus. Sabe, diante das suas forças, diante das suas limitações, abre o teu coração. Deus, eu até quero, mas eu não consigo. Deus, eu até tenho vontade, mas eu não sei nem como fazer, eu não tenho força. Deus, me ajuda. Sabe por quê? Quando nós somos verdadeiros, nós andamos dentro do reino de Deus, porque o reino de Deus é verdade, gente. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então não tem como Deus abençoar a pessoa fake, a versão fake do carioca. Se eu inventar um personagem na vida, eu posso enganar um monte de gente. Mas Deus não vai usar o carioca fake. Ele vai usar o João de Araújo Pereira Júnior. Ele vai usar a versão original que ele criou. Ele não está interessado na versão santificada, que quase anda pelas nuvens, e se chegar num lugar as pessoas caem, porque os demônios... Não esquece essa versão que eu e você criamos. Seja você diante de Deus, porque Ele vai abençoar você e não a versão fake. Você e eu fomos feitos desse jeito. Não se engane. Talvez... Onde a gente erra nisso, se comparar com os outros, mas eu queria tanto cantar como tal pessoa, nossa, eu queria tanto viver como tal pessoa. Não vive do teu jeitinho com Deus, porque é o seu jeito que vai ser uma bênção onde você estiver. Seja autêntico, seja a versão original que Deus criou. Às vezes a gente quer falar bonito, mas sabe, a gente está aqui nos louvores e canta, né? Aí a gente canta assim: abro mão dos meus planos, abro mão dos meus sonhos, abro mão da minha vida por ti. Nossa, o cara vai a pé para casa, vai deixar o carro na igreja, vai descalço, né? Aí quando ele começa a dar, aí o que ele canta? Restitui, eu quero de volta o que é meu. Olha a inconstância.
Olha a inconstância, gente. A gente fala muito bonito, canta lindo, poesias maravilhosas, mas cadê a verdade? Deus quer que gente crente de verdade, pessoas que falam e vão fazer, pessoas que estão dispostas a se entregar de uma forma extraordinária, sem mentira. Por isso que até a oferta, Deus não está interessado com o valor, a quantidade. Deus está interessado com o coração na hora da oferta. É tão interessante a oferta para Jesus, que ele falou assim, ei, se você tiver alguma coisa, de alguma pendenguinha aí, alguma treta com alguém, cara, vai lá e resolve. Não oferta não, peraí. Vem com o coração puro, vai lá, se resolve, depois vem. E outro momento, a viúva foi ofertar. Quem era uma viúva na época de Jesus? Uma mendiga. Uma mulher viúva na época de Jesus, ela não podia trabalhar, a mulher não tinha valor nenhum na sociedade. Se ela tivesse alguns filhos que pudessem trabalhar para sustentar, talvez, se não, se fossem crianças, era entregue como escravo. Ou ela virava uma prostituta, ou ela era uma mendiga. Então apareceu uma viúva para ofertar. E estavam os grandão lá, né? Fazendo assim na oferta, ó. Só no dólar. Aí Jesus falou assim, ó, estou vendo um coração que oferta. Então não é a quantidade, é o coração. E também o contrário, se você pode entregar mais e está entregando menos também, quarta-feira eu vou te explicar sobre isso. Capítulo 5 do Atos dos Apóstolos, sobre Ananias e Safira que morreram na porta da igreja, trazendo uma oferta. Olha que interessante. Mas eu não vou contar mais nada, é só um spoilerzinho. Vamos lá, mais uma característica de Pedro. Ele era o cara que deveria se manter firme na posição, porém por causa talvez do cansaço, talvez do esforço físico acima do normal, ele por algum momento ele não vigiou e parou, ou do nada espanou. Vamos ler lá em Mateus 20, 40. Alessia está rápido, hein? 20 e 40, né? Esse é o 24. Não, desculpa. Mateus 26, 40. Perdão. A Alessia até deu uma olhada assim para mim assim. Você está errado, irmão. 26, 40. Ó. Então voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Vocês não puderam vigiar comigo nem por uma hora? Perguntou ele a Pedro. Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Esse aqui, gente, já é a terceira vez que Jesus... Foi no momento onde Jesus foi para o Getsêmani, com todo o seu desespero por causa do momento da crucificação. Ele foi orar, buscar a Deus, e falou aquela frase que todos conhecem, se possível for, passa de mim esse cálice. E aí ele orava e suava sangue. Só que ele fez isso 3 vezes. E as 3 vezes que ele ia e pedia para João e Pedro orarem, as 3 vezes ele voltou, os dois estavam dormindo. Gente, o que é isso? Eram as pessoas mais íntimas de Jesus. João e Pedro, eles estão nas cenas mais emblemáticas da Bíblia, registrada na Bíblia. Você sempre vai ver Pedro, Tiago e João. As pessoas sempre estavam perto. Gente, olha que furo. Olha que migué. Jesus ali pedindo, vamos orar comigo, eu estou preciso, gente, eu preciso. Era o mesmo cara que falou assim, ó, se alguém te abandonar, eu estou aqui, olha aí. Foi o primeiro cara que na hora que Jesus precisou, ele desesperado, orando, chorando, suando sangue, olhou dormindo. Esse aqui parece às vezes nós quando estamos muito envolvidos, trabalhando na igreja, em casa. Nós temos aqui na nossa igreja casais que têm filhos pequenos, que vêm, traz para a igreja, eles dormindo, às vezes ensaiando e amamentando aqui, no meio do ensaio. A Keira também, quando esteve, era pequenininho, ela botava a mamadeira assim no queixo dela, segurava assim, e cantava assim no ensaio, cantando e amamentando. Quantas vezes ela fez isso? E talvez por não vigiar, eis aqui, gente, eis aqui, uma chave para eu e você não cairmos, porque as tentações virão. Tentações de vários níveis e de vários tipos. As tentações virão, mas nós precisamos estar vigilantes. Por que você vê
muitos líderes grandes, de grandes igrejas no Brasil e no mundo, talvez caindo no adultério, caindo em problemas seríssimos, porque estão de pé, estão buscando a Deus, estão perto de Deus. Olha aqui, Pedro, estão perto, junto, andando junto, caíram, dormiram num momento crucial. Por quê? Não vigiaram. Mas a palavra de Deus para nós nessa noite é que eu e você seremos levados para posições de influência nessa cidade, talvez nesse país. Deus vai usar essa igreja, e quem quiser ser usado, não sendo CI, Deus está pronto para usarmos e sermos posições de influência em todo o mundo. Mas a palavra é vigie, porque a tentação vai vir igual. E o problema é que quanto mais influentes somos, mais pessoas estão nos vendo, e quando caímos, fizemos um estrago muito grande. Então aquele que está em pé, cuide para que não caia. E vigiem, vigiem. Olha a área frágil da sua vida. Olha onde você tem facilidade em cair. Abra isso para alguém de confiança, converse. Abra isso para Deus, entra no seu quarto, no secreto. Conte para Ele, Deus vai te recompensar com força, com sabedoria. Essas recompensas, não é só dinheiro, gente. Esquece, o dinheiro é uma das milhares e incontáveis bênçãos que Deus tem para nós. Então quando Jesus falou, ei, entra no seu quarto, fecha a porta e no secreto busca a Deus que Ele o recompensará. Quem sabe a recompensa que eu e você precisamos é de força, sabedoria para fazer as escolhas certas, para ter a visão, para enxergar e discernir as coisas e não cairmos nas tentações. Amém? Outra característica de Pedro, o que nega a Jesus. E negando Jesus, negando tudo o que Ele fez por ele. Abre lá Mateus 26, 73. Lembra que quando Pedro falou que, se essa galera aí te abandonar, eu não te abandono, eu estou aí contigo. Jesus falou, nessa noite, você ainda vai me negar 3 vezes, antes que o galo cante. E essa aqui era a 3ª vez. Pouco tempo depois, os que estavam por ali chegaram a Pedro e disseram, certamente você é um deles, o seu modo de falar o denuncia. Aí ele começou a se amaldiçoar e a jurar, eu não conheço esse homem. E imediatamente o galo cantou. Então Pedro se levantou, lembrou da palavra que Jesus tinha dito, antes que o galo cante você me negará 3 vezes, e saindo dali chorou amargamente. Gente, quantos de nós estamos negando a Jesus todos os dias? Quantos de nós estamos trocando tudo que Deus tem para nós, talvez só para não fazer nada? É engraçado isso, mas é verdade. Não é nem para rir, era para a gente chorar. Porque se você olhar para a vida que Pedro teve com Jesus, os anos que ele viveu, gente, o homem andou sobre as águas, ele viu cegos sendo curados, ele viu paralíticos de anos jogados no chão, andando, pulando, louvando a Deus. Ele teve as maiores e melhores experiências perto do Mestre. Por que ele negou? Falta de vigilância, incredulidade. É o medo, com certeza é por causa do medo de ser perseguido, de ser pego, de ser crucificado junto. Se você perceber, isso aqui expressa totalmente a nossa humanidade, a nossa fragilidade, de na hora que talvez, deixa eu contar um negócio para você e eu, nós não somos um bolo de carne andando na terra sem propósito. Fala assim bem assim para tu entender. Eu e você, as perguntas universais e atemporais da humanidade, quem sou eu, de onde eu vim, para onde eu vou? Você é filho de Deus, você veio do céu e você vai para o céu. Só tem essa resposta para nós. Então quando entendemos que nós viemos do céu, nós viemos do céu para quê? Para ficar passando trabalho aqui na terra? Para ficar doente, para ficar pobre, para ficar sofrendo? Não, nós viemos com uma missão de mudar a realidade do caos da terra. Então de onde eu vim? Do céu, eu trago coisas, eu carrego a realidade do céu em meu coração. E a minha realidade do céu que está em mim, ela precisa ser
transferida para os lugares onde, por isso que a gente não pode ser crente só na igreja, a gente não tem como separar a minha vida com Deus só no domingo à noite, mas ao mesmo tempo com o Espírito Santo eu consigo equilibrar, porque também não é ser um fanático no trabalho, na rua e ficar endoidando, não, gente, mas é andar com a realidade do céu, é ser um representante de uma cultura diferenciada, é ter um comportamento diante de uma situação onde qualquer um cairia, você não cair. E a pessoa perguntar, como é que tu não cai? Porque eu vivo de outra cultura, eu carrego outro conceito, e se eu parar para te explicar, tu não vai entender. Pessoal, não me explica, pelo amor de Deus. Aí tu entra com Jesus na vida dele. Então a gente precisa entender quem nós somos. Se você e eu entendemos quem nós somos, a nossa vida vai ser sim para Jesus todos os dias. Nesse momento de medo, Pedro esqueceu tudo que Jesus tinha feito. E quantos de nós, na hora de um problema sério, a gente esquece de Jesus? A primeira coisa que a gente para é a vida com Deus. Na hora do desespero, a primeira coisa que a gente para é o nosso ministério. A primeira coisa que espana, porque nós somos falhos. Mas nesse momento a gente tem que falar aquele versículo que diz, nesse momento assim, traga à minha memória aquilo que me traz esperança. Lembra do que Deus fez por você. Lembre do seu testemunho com Deus. Está difícil? Está passando por um mês difícil? Está passando por um ano difícil? Chega na sua casa, vá para aquele lugarzinho que Jesus falou, fecha teu quarto. Começa a orar lembrando sobre as coisas que Deus já te fez. Quem sabe a realidade, o problema não vai mudar, mas você vai ficar mais forte diante disso. Você vai ter aí esperança de caminhar diante desses problemas e entender que mesmo diante dos problemas, Deus ainda está contigo. Porque Deus não evitou a fornalha dos jovens, mas Deus esteve com eles. Estão entendendo? Deus é tão fofo, maravilhoso, Deus não vai deixar eu passar nada, nem rinite eu vou ter mais. Esquece, gente, não é esse evangelho que nós vivemos. Nós viveremos o evangelho de fornalha, porém não é um evangelho sozinho, é um evangelho com o quarto homem junto comigo. Então eu vou entrar numa fornalha que vai estar aquecida 7 vezes mais. As pessoas vão estar olhando com olhar de ódio contra mim, porém vai ter um quarto homem que não vai deixar eu me queimar. Eu vou estar diante da fornalha. Olha o discurso dos jovens na fornalha. Eu vou para a fornalha. Olha só, já pensou? Eu vou. Olha o que ele falou. Se Deus quiser me salvar, Ele me salva, mas eu estou aí para queimar. Esse discurso que nós temos que ter, gente. A Blumenau está precisando de crentes com esse discurso. Sabe por quê? Se a gente começar a falar assim com Deus, você vai ver gente sendo curada na rua, no trabalho, você vai ver coisas extraordinárias. Porque tem um monte de gente dizendo assim, Deus, eu estou contigo de verdade. Pedro também era o cara que voltou para a vida antiga. Depois dessa decepção toda. Abre lá João 21, 3. Meu Deus, a hora está passando, gente. Mas já estou no final. Amém? Todo pregador que fala assim, já estou no final, é mais uns 45 minutos. Olha o que Pedro falou. Vou pescar. Essa frase, vou pescar, não é uma frase normal. Tipo assim, vamos lá pescar? Não é assim, Frank, tá com o anzol pronto aí, vamos lá pegar uns peixinhos pra gente comer. Não é isso. Esse vou pescar, Pedro estava falando assim, acabou a minha vida com Deus. Eu vou voltar para a vida antiga. Porque ele era pescador. Ele falou, quer saber, cara? Eu não sirvo para viver esse negócio de Deus. Eu decepcionei Jesus profundamente, eu neguei Ele. Deus não quer mais saber de mim, quer saber, Jesus também morreu, não sei o que vai acontecer, vou pescar. Aí os outros disseram, então nós vamos com você. E eles foram, entraram no barco e naquela noite não pegaram nada. Eu vou te avisar uma coisa, tá? Fazer aqui bem aquele papo de pai com filho assim, aqueles filhos desobedientes. Tu pode até ir, se tu tá na tua cabeça de pensar, tu não quer mais nada com Deus, tu vai abandonar tudo, tu pode ir. Mas eu vou te avisar, tu não vai conseguir fazer nada lá fora. Porque depois que Jesus te pegou, tu não presta mais para o mundo. As coisas do mundo não fazem mais sentido para você.
Você vai voltar, tu pode voltar para uma balada, tu pode voltar para o bar, tu pode voltar para onde tu quiser, mas tem uma voz dentro de você. Tem algo que não combina mais com o mundo. Eles eram profissionais da pesca, eles sabiam pescar. Eles ficaram a noite inteira e não pegaram nada. Nada. Porque depois que Jesus nos marcou, gente, não tem o que fazer. Apesar das dificuldades, nós só fomos chamados para avançar. E olha aqui. E ao amanhecer, passou a noite toda, imagina a raiva, né? A gente quando trabalha no pesado assim, a gente está com fome, né? Se atrasar a comida, a gente já fica com raiva, já fica meio irado. Quer ver a mulherada, né? Meu Deus, a mulherada com fome quer guerra com todo mundo. Mas depois que come, não quer guerra com ninguém, né? Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos estavam longe e não o reconheceram, e ele perguntou. E eis aqui uma chave poderosa. Queria já que o Alilon, se puder já subir, já para a gente ir para o final. Se você ler aqui, olha a palavra que Jesus usou, filhos. Se fosse eu ou você, se eu e você fôssemos Jesus nesse momento, qual palavra que nós usaríamos? Ô bando de covarde? Ô seus tratantes, que vocês falaram que ia me seguir, fugiram? Ô seus medrosos? Ele poderia ter falado isso. Eles estavam longe, mas apesar da distância, apesar da escolha, eles escolheram ir embora, eles escolheram vir abandonar, mas apesar, Jesus poderia ter xingado eles, poderia ter brigado, mas Jesus chegou, filhos, sabe por quê? Apesar dos seus pecados, aonde há pecado na sua vida, vai superabundar a graça de Deus. Então aonde nós pecamos, Deus tem perdão. Aonde nós erramos, Deus tem graça. A graça, ela é feita para sobrepor o nosso pecado. Então não se preocupe. Talvez você está longe dos propósitos de Deus. Talvez você se distanciou. Você escolheu mesmo. Eu não quis mais me envolver. Eu quis sair, eu não quero mais. Talvez você está longe e nem está percebendo mais quem é Jesus como os discípulos. Mas ele ainda está assim, filho, estou aqui, ó. E além disso, Jesus ainda dá orientações. Jogue a rede do lado direito. E Deus está aqui para nós, trazendo orientações. Por mais que você esteja longe do propósito, por mais que você esteja perdido em relação aos propósitos de Deus, Deus está trazendo orientações. E eles jogaram a rede do lado direito. Ele perguntou primeiro, né? Ei, vocês têm o que comer? E eles falaram não. Sabe por quê? No mundo não tem alimento para nossa alma, gente. No mundo a gente pode até tentar. A gente até fica rico lá fora. Aqui dentro também, prefiro ficar rico com Jesus. A gente pode trabalhar muito lá fora, criar coisas maravilhosas lá fora, mas a sua alma vai estar vazia. Não se engane. Jesus perguntou, tem comida aí? Onde vocês estão aí, nesse mar aí, sozinhos, sem eu? Eles falaram, não tem. Não tem, Jesus. E ele assim, então lança do lado direito. E aqui está a superabundante graça de Deus. Eles estavam longe. Tinham escolhido. E a Bíblia vai dizer que eles jogaram a rede. E a rede vieram tantos peixes. Olha aqui. Lança aí, eles jogaram a rede, eles não conseguiam recolher a rede de tanta quantidade de peixe. A graça de Deus sobrepõe os nossos pecados. E essa mensagem que eu e você precisamos carregar para as outras pessoas. Muitas pessoas estão andando longe de Deus e não querem nem conhecer a Deus, porque elas conhecem a vida que elas têm e elas não querem ser condenadas, porque elas já sabem que estão condenadas. Mas se elas souberem que tem um homem que morreu na cruz por elas e trouxe uma graça que superabundou todo o pecado, ela vai ver de outra forma. E quando eles estavam puxando a rede, João percebeu que era Jesus. E ele falou para Pedro, Pedro, é o mestre, olha ali, é o mestre. E Pedro se jogou na água e nadando, e foi atrás, e foi, chegou em Jesus. Jesus estava esperando ele com uma fogueira e peixe ali, assando.
Interessante que quando Pedro negou a Jesus, também tinha uma fogueira onde ele estava. Então Jesus meio que preparou o mesmo ambiente onde Pedro se perdeu para ele ser encontrado. Talvez nós nos perdemos em Deus mesmo. Nós nos perdemos dentro de nós. E Deus monta um ambiente preparado para nos encontrar. E foi nessa cena onde Jesus pergunta: Pedro, você me ama, Pedro? E por 3 vezes ele teve a oportunidade de, cada vez que ele falava que amava, ele sobrepôs o não que ele disse para Jesus. Então Deus é tão perfeito e tão maravilhoso que Ele tem graça para mim e para você essa noite.